Hoje aqui no programa nós vamos conversar sobre a doença de Crohn. E eu estou recebendo o médico coloproctologista Dr. Paulo Boarini para conversar conosco, tirar nossas dúvidas. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Estou à sua disposição para as perguntas que venham a respeito da doença de Crohn. Inicialmente, vamos explicar o que é a doença de Crohn, porque ultimamente nós escutamos muito acerca, especialmente devido ao caso do jornalista Evaristo Costa, mas ainda é uma doença que a população sabe pouco a respeito. A doença de Crohn é uma doença imunomediada. É uma doença em que atinge o sistema digestivo, podendo vir da boca até o ânus, né? E ela atinge de uma forma transmural, ou seja, todas as camadas do aparelho digestivo, por exemplo, do intestino, né? O que causa as complicações devido a isso, né? Então, é uma doença inflamatória do intestino, né? Existe uma doença similar que é a retocolite ulcerativa, mas vão se diferenciar em alguns aspectos, mas os sintomas são muito parecidos. Essa doença, ela é uma doença muito insidiosa no Brasil e no mundo até. E ela pode atingir, como falei, vários órgãos, mas principalmente o intestino, e no caso da doença de Crohn, a parte terminal do intestino delgado, que é chamado de ilho terminal, é muito comumente acometida, né? E também é acometida a parte do cólon, que é o intestino grosso, tá? Juntando-se também a parte anal, né? A região perianal, a parte anal. É uma doença, vamos dizer assim, crônica, né? É uma doença que nós não temos uma causa específica, já que é uma desregulação do sistema imunológico. Então, portanto, não temos cura dessa doença. Mas nós temos um controle efetivo com várias medicações, controle dietético, controle psicológico, né? O que faz com que a doença, nos dias de hoje, seja muito mais controlável do que outrora, né? Então, o paciente com a doença de Crohn, ele pode ter uma qualidade de vida bem próximo do normal, quando, obviamente, diagnosticada e tratada adequadamente. Quais são os sinais, os sintomas que o paciente deve procurar um especialista? Normalmente o clínico encaminha, né, doutor? Mas, assim, quem está assistindo, quais são esses principais sinais? Como é uma doença do trato digestivo e que abrange mais o intestino, os sintomas são relacionados ao intestino, principalmente diarreia, emagrecimento, perda de peso, né, que é muito importante, febre às vezes, e algumas manifestações, às vezes na região perianal, como abscessos, fístulas ou fissuras, podem estar relacionadas à doença de Crohn. Ela incide mais ou menos na nossa população entre 15 a 40 anos. Então, como você disse, ela atinge a qualidade de vida dessas pessoas, porque ela pega principalmente a faixa laboral, né, uma faixa entre o adulto jovem e o jovem e o adulto jovem, né, e com isso você acaba, taxando esse paciente como um paciente faltador no emprego ou na escola, porque ele vai ter várias complicações. Além dos sintomas direcionados como diarreia, emagrecimento, sangramento nas fezes, você pode ter, como se fosse um muco, catarro nas fezes, né. Além disso, fadiga, que é um cansaço, né. Então, são fatores gerais, e sintomas gerais que você acaba confundindo muitas vezes com outras doenças. Agora, é interessante que pacientes com diarreia maior do que 3 semanas, né, procure o médico, porque às vezes você tem alimentação mal, foi comer alguma coisa que não lhe fez bem, vai causar uma diarreia, e isso não é doença de Crohn, mas se isso persiste, né, então um paciente que tem essas manifestações por mais do que 3 semanas, um mês ou mais, é importante procurar o médico, porque como você bem disse, o que é mais difícil é que esses pacientes procuram, às vezes, os médicos
e não é feito o diagnóstico precoce. Então, o segredo da doença inflamatória, da doença de Crohn, é que o diagnóstico seja precoce, para o tratamento ser instituído rapidamente e as complicações serem postergadas, né. E com isso, claro, um paciente que tem, às vezes, mais do que 10 episódios, não raramente mais do que 10 episódios de diarreia, com sangramento, emagrecimento, a qualidade desse paciente é muito ruim, né. Sem contar, como ele disse, as faltas em trabalhos, em escola e no desenvolvimento em si, né. Então é importante que o diagnóstico precoce seja feito. Pra você ter uma ideia, aqui no Brasil foi feito um levantamento em que, às vezes, demora até 3 anos para o primeiro diagnóstico de doença de Crohn, mesmo, às vezes, o paciente passando em serviços de saúde. Então é importante para o diagnóstico, primeiro, que o médico lembre do diagnóstico, lembre da possibilidade, para poder depois encaminhar a um especialista, um gastroenterologista ou um coloproctologista, para fazer a pesquisa de exames com diagnósticos, né, para a gente poder começar a tratar, precocemente esse paciente, tá. Doutor, para a gente finalizar, eh, vamos, pontuar aqui algo que é muito importante, como já foi falado, o diagnóstico precoce. Caso o paciente com a doença de Crohn, ele não tenha esse diagnóstico, ele não trate em tempo hábil, quais são as principais complicações que ele pode ter? Bom, como é uma doença em que o processo é inflamatório, a princípio no trato digestivo, e atinge todas as camadas do trato digestivo, essa inflamação vai se tornando cronicamente, causando fibroses, estreitamentos, estenoses, que a gente fala, infecções como abscessos e fístulas. Fístulas são comunicações, quer com a pele, quer com outras alças intestinais. Então, na doença de Crohn, as maiores complicações intestinais são os estreitamentos, causando obstruções, né, síndrome de obstrução, e na região perianal causa-se fístulas, abscessos, estreitamentos assim, essas complicações é que, na verdade, vão selar o futuro desses pacientes. E como você, observa que se o tratamento é instituído muito tardiamente, o diagnóstico não for precoce, o paciente já não chega com complicações e muitas vezes é indicado algumas ressecções cirúrgicas e esse paciente vai perdendo, vai tendo um dano estrutural com perda de intestino, perda de absorção, né, o que piora o seu estado geral. Então, as complicações são decorrentes do tempo de não tratamento desse paciente, da gravidade da doença, né, ou de um tratamento errôneo. Excelente. Doutor, muito obrigado pelas informações. Volte outras vezes para tirar nossas dúvidas. Será um grande prazer, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado você também pela companhia. Eu te espero no nosso próximo bate-papo aqui no Doutor TV. Mas até lá você pode conversar conosco através das nossas redes sociais, especialmente o nosso perfil no Instagram, @canal Doutor TV. Te vejo lá.